Fala pessoal, tudo bem? Yama Jack aqui com vocês de novo. Dessa vez analisando outra série que estreou agora na HBO, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Série que a gente sabe que promete muito. É um spin-off de Game of Thrones. Essa série vai contar a história do Dunk. Dunk é o Cavaleiro dos Sete Reinos, o nosso protagonista. Dunk, que é um cavaleiro bem humilde, bem simples, e que conta com o seu escudeiro, o Egg. Bom, essa história, para situar vocês, essa série se baseia em 90 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Então tudo que a gente viu em Game of Thrones, você volta 90 anos, é o que acontece em Cavaleiro dos Sete Reinos. Dunk, ele já começa dizendo pra gente quem que ele é. Ele é uma pessoa que ele é humilde, ele é simples, ele é assim, meio bonachão, meio bobão, meio bonzinho, sabe? Aquela coisa... Como é que chama aquele cachorro amarelo? Aquele cachorro peludo? Ele parece aquele cachorro. Coloca aqui o cachorro. Ele é tipo aquele cachorro. Personagem, sabe? E ele já começa o episódio com uma morte. O mestre dele morre. E a partir dali que vai acontecer a história, vão surgir os novos eventos. Então o mestre dele morre. Ele assume a espada do mestre, enterra o seu mestre e dali segue adiante. No primeiro episódio, ele quer participar do torneio Valfreixo. Eu tô lendo porque esse nome é meio esquisito, né? Ele quer participar do torneio Valfreixo. Por quê? Porque ele é pobre, f***ado, e ele quer, como muitas pessoas querem, fama, glória e muito money. Essa série é muito interessante porque, ao contrário de Game of Thrones, que a gente tem toda aquela parte pomposa dos reinos, dos reis, das rainhas, das princesas e o alto clero e blá blá blá. Aqui não. Aqui a gente tem a visão de uma pessoa comum vivendo uma vida comum de Westeros, né? Aquela coisa meio medieval, mas uma pessoa comum. A gente pode esperar também uma dinâmica ali meio pai e filho, meio mestre e aluno, professor e aluno, entre o Dunk, que é o principal, e o Egg, o gurizinho da cabeça lisa, o gurizinho cabeça de ovo. Então isso também a gente vai ver isso no decorrer da série, que eu acho que é um ponto de vista interessante. Algo que eu particularmente gosto muito de ver. Eu gostei muito de ver isso no Mandaloriano, que a gente teve isso. E o ponto de vista da série, por ser essa coisa popular zona, eu senti que ela quer focar muito mais em O Cavaleiro dos Sete Reinos na comédia. Diferente de Game of Thrones ou A Casa do Dragão, que tinha toda aquela questão política, articulada, pomposa, bonita, coisas e beleza e tudo mais. Aqui não. Aqui é o popularzão, sabe? Que aquele português rasgado, aquela coisa... Vamos colocar assim, uma coisa mais baixaria, sabe? E é o que a série... É a proposta da série e eu acho que ela vendeu isso e dá pra gente comprar isso. Por quê? Ali no começo, cara, já tem escatologia. O personagem fazendo o número 2, um outro personagem dando uma escarrada, entendeu? Então assim, ela joga pra você muita coisa que não tem firula, não é maquiado, entendeu? É a parte crua, é a coisa assim popular, sabe? É quando você passa ali na, sei lá, vai na 25 tem um esgoto passando na sua frente, é tipo aquilo. É isso. Eu achei que entregou comédia, assim. Tem alguns momentos que você dá umas risadinhas, assim, sabe? O jeito como as pessoas querem tratar ele. Porque o nosso personagem, ele é tipo um gigante. Então ele é um cara bem alto, mais alto que a média das pessoas de Westeros. Então ele se destaca por essa altura dele. Mas ao mesmo tempo que ele é alto e poderia se portar assim como uma pessoa mais imponente, uma pessoa forte, ele não tem essa personalidade. A personalidade dele é de uma pessoa mais insegura, de uma pessoa mais amistosa, entendeu? Às vezes ele passa até uma certa insegurança. Em vários momentos ele passa uma certa insegurança na hora de falar, na hora de tratar com as outras pessoas, sabe? E essa insegurança dele, isso vem muito de um lado de inocência. Ele tem um lado de inocente, sabe? Uma coisa meio infantil. Em alguns momentos eu fico me perguntando
se ele realmente é um personagem que é um iludido, né, delusional, delulu, ou se ele é bonzinho, se ele é só bonzinho demais. Porque, por exemplo, nos momentos que ele vai contar para outras pessoas da história dele, que ele teve um mestre e tudo mais, que ensinou a ele, que agora ele é cavaleiro, não sei o quê. Ele não consegue vender isso muito bem, porque ele não passa a segurança. Mas quando fazem o flashback e joga pra retrospectiva pra mostrar como que era a vida dele no passado, não parece que é muito isso que ele tá contando, entendeu? Tá que são cortes, mas a gente não consegue entender muito bem isso. Por exemplo, ele fala num momento que o meu mestre me ensinou a ser cavaleiro, que não sei o que, não sei o que. Aí corta pra ele, cavalgando com o mestre dele, e ele fala pro mestre, eu quero ser cavaleiro como você. O mestre dele cospe um caroço de manga, um caroço de uma fruta, e é isso, assim, ele não diz, o mestre dele não diz pra ele assim, vou te ensinar a ser um cavaleiro, ó meu filho, ó meu pupilo. Não tem isso. Então fica na nossa mente se ele realmente se tornou um cavaleiro e vai surpreender todo mundo, porque ele não tá passando isso pra gente, que ele é um cavaleiro, ou se ele não é um cavaleiro e ele tá só enganando todo mundo. Então ele pode ser um iludido ou ele pode estar enganando todo mundo. Fica aí. E eu gostei assim que a série, ela traz uma coisa meio bucólica, sabe? Aquela coisa meio natureza. Então se você vai, tem momentos assim que você vê eles andando na mata. Tem uma cena que algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. Eu gostei. Que é o nosso personagem indo tomar um banho de cachoeira. De cachoeira não, de rio. Ele vai lá tomar um banho de rio e lavar sua roupa, porque o personagem, nossa, tá com mosca assim, ó, voando, tanto que tá fedendo. Então aí mostra o córrego, mostra os cavalos, ele tem 3 cavalos, esses que são os companheiros dele durante esse processo. E se você já tá gostando desse vídeo, aproveita e dá o like aqui, ó. Ou aqui, ó. Pro YouTube mostrar pra você que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, é ele, os 3 cavalos e o Egg, por agora. Nesse primeiro episódio, a gente também já vê que o Dunk, que é um nome meio ridículo porque parece Dunk de Dunk, né? Que é burro em inglês. O Dunk, ele já tem uma flertada com a menina do teatro. Ele vê uma peça lá de teatro e ele olha pra menina e fica assim... E a menina lá se apresentando, aquela coisa, e já fica maravilhado. Então a gente já sabe que aquela ali vai ter o coraçãozinho dele. Tem também o diálogo dele com um dos representantes da casa Baratheon, né? Aquela do cervo, do viado. E é interessante, ele vai lá na tenda, come a comida deles. Ele meio que não sabe ainda os costumes do pessoal, então ele tá lá comendo, mas ele não sabe que pra tá lá você tem que participar de alguma forma, tem que oferecer, né, os seus serviços pro líder, pro príncipe, sei lá o que aquele cara é. Então, você tem que ter uma contrapartida. Você não só chega lá e sai comendo, né? Isso aqui não é a casa da sua avó, que você chega e vai comer tudo que tem lá, entendeu? Ele não tem essa sacada, ele não tem essa malícia. Isso é legal de ver, um personagem que ele é muito, muito inocente. Então, assim, ele é inocente, ele é ignorante, mas ele parece ser um personagem fofo. A série, eu gostei que, assim, no primeiro momento, pra gente, ela só tá prometendo comédia. Eu ainda não vi uma coisa assim que vai desbocar pra um confronto épico, uma coisa assim. Eu tô vendo que ela tá tipo assim, ó, vai, senta aí, relaxa, vamos dar umas risadinhas, respira fundo que vai ser divertido isso aqui. E foi, não é pesado, não é um episódio pesado, é um episódio leve que você vê e não tem muita violência também, bem tranquilão. Vamos ver o que vai ter para os próximos episódios. É Game of Thrones, né? Spin-off de Game of Thrones. Então, o que eu espero que vai ter? Nudez, violência e muita trambicagem, né? Que o povo de Game of Thrones gosta de ficar fazendo uns trambique e joga um plot twist e falar que e você vai chegar por aqui, vai pegar o trono e você vai chegar por ali, vai convencer não sei quem. É tudo isso, né? É tudo um negócio de fazer a cabeça um do outro, uma corrupção, uma bagunça. Vamos ver se vai ter isso. Eu acho que vai ter, não tem como não ter, né? É, spin-off de Game of Thrones. Então esse foi o episódio 1, espero você para review do próximo episódio.
já aproveita e me segue, porque essa série a gente vai falar muito sobre ela, vai ter muita curiosidade, vai ter muita coisa boa. Tudo que tá na boca do povo tem aqui nesse canal. Beijo.